Vamos Vamos começar? começar. Então, assim, só avisos gerais, assim, essa é a segunda live de 4 lives que nós estamos fazendo agora, entre julho e agosto. A próxima live vai ser no dia 3/8, em que a gente vai estar falando sobre hereditariedade e hábitos, que diz respeito à Lua. E no dia 8/8, a gente vai falar sobre identidade no mapa astrológico, que diz respeito a Sol, tá? No mês de agosto todinho iremos fazer vários trabalhos, mas vocês vão ser comunicados a respeito disso, tá? Nós criamos um grupo especial no WhatsApp para dar as informações mais importantes. Se alguém não recebeu o convite e gostaria de participar desse grupo, por favor, mande alguma mensagem aqui para os símbolos e sentidos que a gente inclui você. É só deixar seu telefone, tá bom? Então vamos lá, Jaque, quer começar? O agente também, Marta, pensei agora, a gente pode, no final da live, deixar o telefone, o número do grupo. Tá no. Teria que deixar o. Eu não tenho condição de fazer isso, já que agora, porque está aqui dentro do celular. Mas, de qualquer jeito, a pessoa deixando o número dela, eu consigo incluí-la no grupo. Então no final a gente fala sobre isso de novo. Ok, Né? ok. Então, a palavra é sua. Vamos começar já? Não espera mais um pouquinho? Não, né? Você está atrasando 10 minutos, né? Mas live é assim mesmo. Bom, gente, como a gente havia colocado nas chamadas para a live, hoje nós vamos falar sobre máscara social, a máscara, a persona, né? E sobre, que corresponde ao ascendente no mapa astrológico, e sobre a postura pública, social, mais ligada à imagem pública profissional, que corresponde à casa 10. Porque é interessante a gente perceber que a gente tem vários papéis na vida, né? Então, o papel na família, o papel com amigos, o papel no trabalho, na profissão, o papel... Então, são várias situações e a gente pode, se a gente se observa, a gente muda, a gente é diferente nessas situações. Né? A gente é uma pessoa na casa da gente, a gente é outra na rua, no trabalho. Para quem trabalha numa empresa, mais evidente ainda a transformação. Né? E a gente é outro com os amigos, numa viagem, a gente também é outra pessoa. E isso corresponde às casas do mapa, as 12 casas. Hoje a gente vai falar de casa 1 e casa 10. Isso é o ascendente e o meio do céu. Bom, eu vou falar do ascendente. O signo ascendente é o signo, a constelação de estrelas que estava subindo no horizonte, a leste, no momento do seu nascimento. Ou seja, ele estava aparecendo no país que você nasceu. Porque o zodíaco é um cinturão de grupos de estrelas que fica em volta da Terra. E são estrelas que ficam lá desde o começo dos tempos. Né? E os grupos parecem... Então, parece um leão, parece uma balança, parece um peixe. E assim começou a astrologia. Pela observação do céu mesmo. Né? O céu, de fato. Bom, o ascendente a casa 1 corresponde à nossa persona. Né? É um recurso que a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai crescendo para interagir com as pessoas. O sol é uma coisa mais íntima. Né? A lua é uma reação mais instintiva. O ascendente seria uma parte muito controlada da gente. Né? Então, o ascendente tem uma coisa de adaptabilidade ao contexto que você vive. Ele diz muito, o ascendente diz muito como foi seu nascimento e como é
o seu entorno? E por que você desenvolveu determinadas características ou até mesmo máscaras, defesas, para se proteger ou para se sentir amado, aprovado? Tem muito disso, né? Bom, a casa 1, a gente costuma dizer que é o portal do mapa. É a primeira coisa, pode ser uma das primeiras coisas que a pessoa percebe em você, também é a lua, né? Então, o ascendente também é interessante, ele vai determinar as suas características físicas, né? Vamos, por exemplo, um ascendente em Capricórnio, a pessoa tende a ser magra, é o meu ascendente. Então, eu era mais fortinha quando eu era mais nova, o ascendente em Capricórnio, quanto mais velho fica, mais magro fica, né? Um ascendente em Touro já é forte, tende a ser, né, musculoso, forte, né? Um ascendente em Sagitário, Leão, Áries, tende a ser atlético, tende, tá, gente? Vai depender de outros fatores. É a constituição, então dá muita característica física, né? Um ascendente Escorpião costuma ser muito expressivo, né? Ter uma expressão muito forte, um olhar muito penetrante, e por aí vai, né? E por aí vai os 12 signos. Dizendo também que o acidente tem a ver não só com o corpo físico, mas com a saúde também, né? Então, ele fala um pouco da tua saúde física também, né? Como é que você, enquanto físico, se comporta em relação à tua saúde, né? Também é importante Às vezes, se você tiver planetas, é mais preciso ainda, né, Marta? Eu vou usar o meu exemplo, porque está bem fácil para vocês. Por exemplo, eu tenho ascendente em Capricórnio e Saturno na 1. Os ossos são um ponto vulnerável. Então, dito e feito, chegou a idade, começou as dores nas articulações, início de osteoporose, então eu tenho que cuidar disso muito, 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 muito. Então, é interessante também a gente, sabendo disso, a gente pode se prevenir, a gente pode se cuidar melhor, né, Marta? Sabendo Sim, disso. Outra coisa e o interessante... pode Fala, falar, fala. Marta. Outra coisa interessante do ascendente, né, é a maneira que as pessoas olham para a gente e dizem que a gente é, né? Apesar de não é a nossa essência, né? É a persona, aquilo que a gente mostra para o mundo, aquilo que a gente é, aquilo que está para fora, né? Você pode ter uma energia totalmente diferente, ou não, porque cada um é cada um. É muito interessante. Às vezes as pessoas parecem ser mais calmas, mais tranquilas, mas tem o sol mais em fogo, diferente. Então, ela se mostra de um jeito para poder sobreviver, para poder viver nesse mundo, dessa forma, né? O ascendente, ele, como eu falei, é como você vai se adaptando à realidade. Em termos psicológicos, tem uma analogia bem legal. O ascendente corresponderia ao ego. O ego, gente, é, é, é aquele que estrutura a sua personalidade, o seu aparelho psíquico. O ego é aquele, né, que vai dizer, eu sou eu. É aquele que tem consciência do eu. Né? O id já seria o inconsciente. Né? E o superego, né? Isso, a estrutura freudiana, né? Que corresponderia, por exemplo, a lua, tem a ver com toda coisa herdada, que às vezes te sabota ou às vezes te reprime, que você herdou do seu grupo familiar. Né? Ou não, ou às vezes é legal, dependendo, né, disso. Então, é muito interessante perceber o funcionamento do ego. Né? Então, o ego é muito importante para te dar estrutura. E depois, com o tempo, com a idade, você vai percebendo que você tem que ir quebrando o ego para poder ter uma liberdade maior, né? E até uma conexão com a espiritualidade.
né? Mas o ego é fundamental para você não enlouquecer, gente. Isso é muito importante. Toda vez que uma pessoa fica com uma questão de saúde mental, o ego dela está fragilizado. Ela tem alguma questão importante no ascendente. É infalível isso. Ela tem planetas fortes no ascendente, planetas aflitos, né, Marta? Isso pode, em algum momento da vida da pessoa, uma questão de saúde mental, né? E se a pessoa tiver muita aflição, ela pode ter uma questão de saúde mental crônica, que precisa ser tratada com remédios, né? Terapia sempre, né, gente? Então, acho que é isso, né? Ah, legal. Eu esqueci alguma coisa, Marta? A grosso Tá bom, modo, né? vou explicar assim, a grosso modo, porque assim, a gente não vai entrar em detalhes. Não. Porque, por exemplo, eu posso ter um ascendente, vamos pensar, eu posso ter um ascendente em Libra, tá? Eu vou, assim, porque como é que é Libra? Libra é uma coisa mais tranquila, mais sossegada, se relaciona bem, né? Tenta fazer o jogo da balança, né? Nem cá, nem lá. Mas se ela tiver um Marte, por exemplo, nesse ascendente, muda totalmente, entendeu? Então, assim, isso é só para vocês terem uma ideia do que é o ascendente enquanto casa. E isso modifica muito de acordo com os planetas que estão, os aspectos que esse ascendente faz, tá? Então, vamos falar do meio do céu, então, né? Vamos começar meio do céu. Meio do céu, pensa. Fazer uma complementação do ascendente que muita gente tem curiosidade e eu acho bem interessante, né? Como eu já comentei, o ascendente, se você quiser saber como uma pessoa nasceu, você vai olhar o ascendente dela. Como foi o parto. É muito interessante. Se foi fácil, se foi complicado, se teve perigo de vida, aparece no ascendente, gente. É muito interessante. Era só isso. Então, meio do céu é o ponto mais alto, é o que está lá em cima, dentro da roda, tá? Então, é o signo mais alto do teu mapa. É aonde você quer chegar, tá? É o meio do céu, a sua realização enquanto pessoa nesse mundo, tá? E como toda realização, como toda alguma coisa que você tem que atingir, isso vai vindo aos poucos. Porque a gente, quando é jovem, dificilmente sabe realmente o que eu quero ser quando crescer, né? Existe uma super dificuldade de a gente saber. Se a gente conseguisse ler o mapa, isso já daria muitas possibilidades para você conseguir, por exemplo, uma mãe, encaminhar seu filho, tá? Para não exatamente a profissão, mas assim, qual o caminho mais interessante para esse filho fazer, para ele conseguir descobrir o que ele quer da vida, né? Porque está lá, o meio do céu, junto com o regente desse meio do céu, os planetas que estão no meio do céu, vão dizer quais são as qualidades que você admira. Às vezes você admira numa pessoa e você faz delas alguma coisa para ser tua, você se esforça para ser igual àquilo. Ele fala muito sobre a sua reputação, qual a reputação que você vai ter, o que você vai deixar quando você sair dessa vida, qual vai ser a sua marca. Como é que você vai ser reconhecido quando você não estiver mais aqui, tá? E isso é muito importante, porque assim, quando a gente consegue viver integralmente esse mapa, esse meio do céu, você deixa a tua marca, não importa o que você faça. As pessoas irão te reconhecer pelo que você faz, tá? Então, seria a nossa contribuição para o mundo. O que eu vim fazer nesse mundo? Tá? O que eu vim fazer? Eu vim ajudar as pessoas, eu vim, eu vim ter poder, dinheiro, tá? Cada um uma condição de ser alguma coisa, certo? A Elga E está a gente... perguntando, Oi? desculpa, a Elga fez uma pergunta bacana. Como sabemos qual é nosso meio do céu? Elga, quando você faz o mapa, são 12 casas. É o signo onde você tem a casa 10 do mapa.
A Lá em cima. casa 10, lá em cima. É. Tá? O ascendente, a casa 1, e o meio do céu, a casa 10. Então, se você faz seu mapa, você vai ver lá o signo que está naquela casa e se tem planetas, como a Marta falou. Por exemplo, gente, alguns planetas podem determinar se uma pessoa vai ser famosa, se ela Sim. vai ter fama, né? E, só não acontece se a pessoa não quiser, cara, se sabotar. Porque, invariavelmente, uma pessoa que tem destaque profissional ou fama pode ter Sol na 10, Lua na 10, Plutão na 10, que dá poder. Né? Plutão na 10 é mapa de muito político. Para o bem ou para o mal, tá, gente? Tá. E o interessante é assim, a casa 9, que a gente fala no mapa, a casa 9 sonha, e a casa 10 traz para a Terra. Porque se eu colocar os signos no zodíaco, como tem que ser, casa 10 é Capricórnio, é a casa do trabalho, é regido por Saturno. Tudo que vem de Saturno demora para acontecer, né? Eu tenho que ter uma experiência, eu tenho que fazer um caminho para me conseguir chegar lá. Então, casa 10, a gente não realiza ela assim de mão beijada, tá? É evidente que se você tiver planeta lá, fica mais fácil, tá? Se você não tiver também, vai conseguir se realizar, tá? Porém, assim, demora mais tempo. Demora mais tempo, tá? O que mais que é importante falar da casa 10? Complementando isso que você falou, que eu acho bacana, é assim, a 10 é a sua profissão, gente. É profissão, missão. É muito diferente de casa 6 do trabalho. Mas mais do que profissão, é missão. É missão. Porque às vezes a pessoa não tem uma profissão, mas ela tem uma missão. Sim, né? Mas, por exemplo, a casa 6 é trabalho, é emprego. Existe uma grande diferença entre ter um emprego e ter uma profissão. Profissão é uma qualificação. Exige uma qualificação. Sim. Né? Isso é importante. E assim, você sentir-se realizado, meu do céu diz isso. Você tem que se sentir realizado. Você pode estar trabalhando e não se sentir realizado. Provavelmente você não está realizando a missão que está na tua casa 10. Entendeu? E uma outra coisa interessante, legal, que pode facilitar teu caminho, por exemplo, se a casa 10 está em Aquário, tá? Você vai procurar no teu mapa onde está o regente de Aquário, Urano. Esse Urano, ele vai dar muita informação qual é o caminho que você deve seguir para chegar lá em cima. O que você tem que fazer para chegar lá em cima, né? Então, assim, é desafiante chegar na casa 10, você está totalmente realizado, porque a gente sempre está naquelas de vir a ser. Você está sempre buscando alguma coisa. Então, a casa 10 é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo. Se você sente-se satisfeita com aquilo que você faz, com certeza você está indo nesse caminho de realização de casa 10. Tá? Muita gente acaba escolhendo um trabalho por questões de grana, o que dá grana, sabe? E essas pessoas, às vezes, elas vão viver a casa 10 depois dos 50 anos de idade. De outra, né? Ela já conseguiu a segurança financeira que ela precisava, né? Então, eu conheci uma pessoa que era enfermeira, né? Não vou citar nomes, uma pessoa do meio astrológico, né? E que depois que se aposentou, ela foi ser taróloga, que é uma baita taróloga, né? Que é a missão dela. A missão dela é jogar tarô, né? Mas ela teve esse pragmatismo. O trabalho costuma estar... Claro que você tem uma habilidade que você tem, mas não é necessariamente a sua vocação. Não. É complexo isso, é complexo. É bem complexo. Né? Você me fez lembrar também um caso de uma pessoa que, assim, a gente via que
assim, sei lá, que ela ia ser um grande gourmet, um gastrônomo, uma coisa super, assim, diferenciada. Ela era uma mãe super satisfeita com a missão que ela tinha, de ser mãe. Então, o mapa, por exemplo, mapa de médico, cirurgião e de açougueiro, é parecido, é É, parecido. Depende do grau de evolução, depende de que lugar que essa pessoa está na sociedade, entendeu? Porque cada um vai estar num lugar de acordo com aquilo que consegue desenvolver, certo? Então, o e aí, mapa pode ser muito parecido. aí a gente pode fazer uma ligação, olha que bacana, gente, entre o ascendente e o meio do céu. Lembra que eu falei que o ascendente diz muito sobre as condições que você nasceu, não só o seu parto. Se quando você nasceu, seus pais tinham grana ou não, se eles tinham status ou não, poder ou não, se você nasceu na classe A, B, C, D, tá lá, aparece muito no ascendente e na casa 4, sem dúvida, tá? E às vezes essa pessoa ela tem um potencial e tanto de casa 10, mas não teve estímulo, oportunidade para desenvolver a casa 10, o meio do céu. E, por outro lado, às vezes uma pessoa nasce em berço de ouro e não faz nada para chegar lá, né? É Então, loucura, é né? muito complexo isso, né? Tipo, vai depender muito. E mais complexo é quando a gente começa a comparar o ascendente com o meio do céu. Às vezes eles se falam, eles se falam. Por exemplo, se os dois tiverem água, eles vão ter muita coisa em comum, né? Ou o signo do regente do ascendente está no meio do céu, vão ter coisas mais em comum. Mas às vezes eles não falam a mesma linguagem, tá? Um é introvertido, o outro é extrovertido, por exemplo. Você vai ser o quê? Aí você depende da situação. Eu posso ser introvertido algumas vezes e posso ser extrovertido em outras vezes. Por exemplo, introvertido na minha casa, no meu ambiente mais pequeno e extrovertido no meu trabalho. Posso ser assim, entendeu? Gente, o ascendente é um fator assim. Ele tanto pode facilitar para o meio do céu, para você se destacar na Sim. profissão, ou pelo menos se sentir realizado. Você não precisa ser famoso, mas eu gosto do que eu faço, eu me realizo, é a minha missão, eu faço com paixão, tá? Ou ele pode sabotar, você pode ter uma quadratura, tá? Uma incompatibilidade entre o signo que está no ascendente e o que está no meio do céu, né? Aí que tá, o desafio fica maior. É impossível? Não, não é impossível. Não, Tudo é possível. Tudo é possível. Mas o desafio fica mais desafiante. Fica mais desafiante. é, Gente, é aí conseguiram. É aí que a gente fala que fazer um mapa, participar de vivência, fazer terapia, gente, é fundamental. Quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque você começa a perceber onde estão seus bloqueios, aonde você se sabota, desde novo, né? Ou Sim, pelo menos já na minha idade, tudo bem, ótimo, mas vamos lá, vamos fazer melhor daqui para frente. Autoconhecimento, né? Sempre, sempre. muito Tem mais um detalhe obrigada. do ascendente que é curioso. O ascendente é como a pessoa se veste, é o estilo Uhum, dela. Tem, uhum. tem gente que é esportiva, tá sempre esportiva. Tem gente que é perua, né? Tem gente que faz um monte de procedimento. Está é muito ascendente, né? Plástica, botox, aquela. Tem gente que envelhece numa boa, cheio de ruga e tá ótimo, né? Isso tem muito a ver com ascendente, né? Tem gente que usa cores mais sóbrias, tem gente que, né? Tipo, um ascendente em leão, muito ouro, muito colorido, né? Salto alto, os homens vaidosos, né? Super, né, estilo. Então, também tem a ver com o teu estilo, né? Com a maneira como você gosta de se apresentar teu Sim, corpo. E o meio do céu é como você gosta de apresentar a tua sabedoria, teu conhecimento. o conhecimento. A tua missão, né? Aquilo que você veio fazer aqui, O seja o que que for que eu tenho para seja. oferecer para o mundo? O que eu tenho para oferecer para o mundo? O que eu tenho que oferecer para o mundo.
É isso, gente. Eu acho que se vocês tiverem alguma pergunta, ainda dá tempo de perguntar. Quem faz parte do grupo pode deixar suas perguntas lá, a gente também vai responder, no grupo de WhatsApp, tá? A gente vai responder lá. Quem quiser entrar no grupo e não estiver no grupo, deixa aqui um recadinho que a gente inclui vocês no grupo também, tá? Gente, isso que a gente falou. O grupo do WhatsApp é importante porque lá a gente pode até esclarecer dúvidas, tá? E aproxima, né? E explicar melhor o nosso projeto Símbolos e Sentidos, que é fazer a pessoa viver a astrologia, não só na teoria, mas na prática, vivenciar. Então lá a gente pode, vocês ficam mais trocando com a gente sobre isso. Aqui no canal Símbolos e Sentidos também, se inscrever no canal e lá no grupo do WhatsApp. Para isso, gente, quem não está lá ainda, é só colocar o seu celular aqui para gente, né? Ou então, se não quer colocar aqui, que é público, tá? Eu entendo, pode deixar, mandar para a gente uma mensagem no inbox, no Símbolos e Sentidos, ou no Jaque Astral, ou no Espaço Ouro da Terra, né, Marta? Fica tranquilo, pode mandar. Oh, que bom que você gostou. Fiquei contente que você tenha gostado. Querida, obrigada. Silvia, querida. Muito Bom te ver aí. obrigada. E assim, para terminar, só mais uma coisinha. Assim, a vivência estava programada para ser em agosto, dia 12 de agosto, mas a gente achou que está muito frio, o pessoal está voltando de férias, que não seria uma época legal. A gente vai estar mudando ela para o dia 30 de setembro. Vai estar mais quente. Marta, algumas pessoas pediram para a gente, põe mais para setembro, porque eu não vou poder. Então a gente vai mudar para 30 de setembro. A gente fez uma vivência agora em junho e estava muito frio, gente. Como a gente faz atividade na natureza, nossa, o povo sofreu. Adoraram, mas sofreu. Né? Aí a gente percebeu que no frio complica um pouquinho. É melhor calor, né? Melhor calor. E assim, mas se você se interessou em fazer, em viver seu mapa, essas vivências, elas são 3 vivências, em cada vivência a gente trabalha uma parte do seu mapa. Então, a primeira vivência é Sol, Lua, meio do céu, ascendente, acho que é por aí. A outra são os planetas pessoais, Mercúrio, Vênus e Marte, né? Mercúrio, Vênus e Marte, e os e Marte. E a terceira vivência são os planetas de como você se relaciona socialmente, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tá? E cada uma você vai aprendendo a se conhecer, a viver seu mapa. Eu não sei se vocês viram, mas a gente deixou 2 depoimentos de 2 pessoas que fizeram a vivência nesse último story. Dá uma olhadinha lá para vocês verem que interessante, né? As pessoas relatam, assim, reconhecimento de coisas que elas nunca conseguiram sacar nelas mesmas, né? Então, isso é legal. Às vezes são pessoas, né, Marta, que nunca fizeram um trabalho corporal em grupo, que nunca fizeram arte. E lá elas fazem e descobrem que tem dons. Algumas pessoas saem de lá, acho que eu vou fazer um curso de pintura, de desenho. É muito legal isso, gente. É muito bacana. É muito bacana. Então é isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Elga, quando quiser, faça seu mapa. Eu acho super interessante. É super legal. Mas viver a vivência também. Próxima live, dia 3 de agosto, tá? Hereditariedade e hábitos. Essa é boa, gente, porque essa a gente vai falar das heranças familiares, tanto físicas como psicológicas. E como isso, às vezes, é legal e às vezes é um tormento. Que a gente tem que trabalhar. Então tá. Então, ó, beijo, tá? Até mais. Beijo, queridas. Muito obrigada a todos que participaram. De novo, sempre, a live fica gravada. Para você, né, para quem não pôde vir, seus amigos, seus familiares, que você acha que vão curtir, fala para eles se inscreverem lá.
e assistirem a live, tá lá, vai ficar gravada no feed na grade do Símbolos e E Sentidos. no YouTube também, só que vai demorar uns dias para ir para lá, tá bom? Boa noite. Então tá, gente. Beijo. Tchau. Boa noite. Olá. Olá. Marta, conseguiu entrar? Oi. Olá, Tudo entrou. bem? Oi, Olá, gente. Tudo boa bem? noite. Boa noite. Desculpe a demora, desculpe a demora. Aconteceu um imprevisto aí, mas já está tudo certo. Oi, Elga, que legal, Amâncio Ernesto Amâncio. Tudo bem? Boa noite, pessoal que está entrando. A gente vai só dar mais um minutinho só. Oi, Thiago, tudo bem? A Oi, gente vai dar Thiago. só mais um minutinho que já começa. Já vai começar também. O pessoal sempre vai. Demora um pouquinho para o pessoal receber. Boa noite.